Hoje, aqui nos estúdios, a gente recebe a Amanda Ferreira, ela que é técnica de enfermagem, ativista política e militante de lutas de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Mais de 30 anos está aí nesta luta, atuando, e ela iniciou a sua atuação em 1992, junto aos jovens do Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente no Santo Antônio, conhecido IACAS, trabalhando com pessoas em situação de rua. Para falar um pouquinho mais do trabalho dela, com ênfase nas questões sociais, justamente voltada ao enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes, a Amanda também promove alguns encontros de discussão, intervenção e sensibilização frente aos casos de exploração sexual, não só aqui na capital, mas na região norte do nosso país. Bem-vinda, Amanda, ao Band News Amazônia, segunda edição, e é claro que a gente quer saber um pouquinho dessa sua história, que já é bem extensa, hein, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. É uma grande satisfação e um privilégio poder estar aqui falando um pouco deste lugar que é a proteção de criança. E falar um pouco de mulheres, essa jornada toda de caminhada no combate e no enfrentamento à violência sexual, ele é voltado para esta mulher, só que para esta mulher menina, para a menina mulher que ainda carece de muita proteção. E nessa jornada é que eu dediquei boa parte da minha vida. A gente não tem dúvida de que é um trabalho contínuo, não tem como você parar, hoje eu quero parar, porque a luta é sempre, são novas crianças, novas meninas que têm a infância roubada, muitas vezes a gente fala da violência sexual, que não é distante, não é só nas novelas, não são nos filmes que a gente consegue enxergar, isso é na realidade, saindo um pouquinho da porta de casa, já é possível ver casos semelhantes nos noticiários. Queria saber de que forma o IACAS fortalece essa rede de proteção, atuando com outras mulheres. Como é que você chama a comunidade para ajudar nessa luta? Bom, o IACAS faz um trabalho, além dessa questão da incidência, que ao longo desses anos foi o grande papel nosso, foi incidir politicamente para que as crianças e adolescentes vítimas de violência pudessem ter proteção integral. Hoje, com um grande projeto que a gente faz, que é o projeto Mobilizar e Agir, e aí é mobilizar e agir porque a gente precisa mobilizar pessoas para tomar atitude, mas ela precisa também agir. Tem que sensibilizar, mas ela precisa agir também. A gente faz várias reuniões com a rede de proteção em todo o estado, em vários municípios, para que a criança... Hoje, o Brasil inteiro fala de denuncie. Denuncie, diz que sim, procure o conselho tutelar, procure uma delegacia, mas a gente precisa assegurar que, ao denunciar, essa criança seja realmente atendida, ela realmente seja acolhida, porque muitas das vezes algumas crianças denunciam e não têm esse acompanhamento, porque a política pública está muito aquém ainda do que a gente precisa para atender essas vítimas todas. A gente, no nosso Amazonas, então, tem uma história extensa de violência sexual e principalmente de exploração sexual, e aí a gente vem com tantas lendas nossas, ou história, como no caso dos barcos, que são regatão, que existia troca de mercadoria com sexo de meninas mais novas, ou a própria história do Boto, que é tão lendária no nosso estado, que fala desse lugar da menina que sofre violência, mas que não pode falar quem é esse violador, que na grande maioria das vezes é um violador dentro da sua casa. Nós, no Brasil, hoje, assumimos o 2º lugar no mundo no ranking de violência sexual, de violência contra criança e adolescente, especial violência sexual. E no Brasil, o Amazonas é o 3º. Então, nós estamos num estado de alerta. Eu acho que esse alerta ele não é só porque aumentou o número de violência. Eu acredito que nós hoje encorajamos pessoas, mulheres principalmente, a denunciar a violência. E que hoje, tanto essa menina mulher como esta mulher, hoje não se cala mais com as suas violências. Sem dúvida, acho que a gente tem esse número expressivo, igual de casos que a gente fala de mulheres agredidas no âmbito familiar mesmo. E aí, muitas mulheres, eu me sinto
propriedade do meu marido, eu vou deixar ele fazer o que quiser. Isso foi até certo tempo. Quando a gente saiu das cavernas, as mulheres viram que não precisavam viver dessa forma. Mas, como iniciou? A gente volta lá no comecinho. Você acompanhou algum caso de uma paciente? Como é que começou a ideia para trabalhar nesse ramo da violência contra criança e adolescente? Bom, a questão da pauta da violência, nós começamos quando houve aqui no Amazonas um caso de uma venda de um pacote turístico, que era geralmente no turismo de pesca, um pacote turístico, e as meninas estavam embutidas no pacote sem saber. Aquela agência de turismo que não vendia somente aqui, não vendia no Brasil, esse pacote vendia só nos Estados Unidos, e lá era apresentado tudo, e a venda das meninas, ou foto das meninas, né? Não falava lá, as meninas estão à venda. Não, tinha foto das meninas junto ao turismo de pesca. E algumas meninas resolveram denunciar aquela prática que acontecia no alto dos rios, onde ninguém chegava. E de repente, alguém dos Estados Unidos nos procurou. Este alguém era de uma ONG que se chama, duas ONGs, uma que se chama Equality Now e outra Equipate, que é pelo fim da exploração sexual de meninas e meninos no mundo. Essa organização pediu que a gente acompanhasse essas meninas. A menor dessa menina, na época que foi recrutada ou colocada para a exploração sexual, tinha 11 anos de idade. E essa menina eu tive que acompanhar durante todo o processo judicial. Houve um processo que era aqui no Brasil e um processo que acontecia na Geórgia. E eu acompanhei essas meninas durante esse período. O processo na Geórgia, ele encerrou, as meninas foram indenizadas. Mas no Brasil, até hoje, não mexeu um só vírgula desse processo. E foi quando nós percebemos no IACAS que faltava muito de políticas públicas nesse lugar. E que as meninas poderiam denunciar qualquer coisa, mas elas não iam ser ouvidas, porque precisava que alguém falasse por elas. Foi quando nós resolvemos fortalecer a rede já existente. Já existia uma rede que se chama Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual. Resolvemos incorporar este comitê e auxiliar para que as políticas públicas pudessem alcançar estas meninas, mas principalmente que a defesa e a responsabilização acontecesse para as vítimas de violência e exploração sexual no Amazonas. E aí nós estamos até hoje nessa luta. Não tem sido fácil, né? Inúmeras meninas, nem todas os resultados ele é satisfatório. Hoje alguma pessoa me perguntou que caso lhe impulsiona para estar até hoje nesse lugar. Eu quero trazer um caso triste de uma menina que, há 5 anos atrás, sofreu um abuso coletivo na zona oeste de Manaus. E nesse abuso coletivo foram 5 homens que abusaram sexualmente dela. Ela, na época, tinha 15 anos e ela peregrinou por alguns de delegacia até alguém encaminhar ela para o Moura Tapajós. E quando ela chegou no Moura Tapajós, ela já chegou muito mal, com uma hemorragia muito grande. Ela fez a cirurgia. A delegada Joyce Coelho, nesse período, conseguiu prender tanto os adultos como apreender os adolescentes que estavam envolvidos nesse estupro coletivo. E passou um ano, um juiz que estava na vara de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes pegou o processo para dar a sentença. E, ao dar a sentença, ele inocentou os 5 rapazes e condenou a menina, porque ele entendeu que esta menina tinha combinado o estupro. Não sei como ele conseguiu entender isso. E isso, para mim, até hoje, é uma punhalada no peito de muitas mulheres que sofrem e que tem sempre alguém protegendo alguém que abusa. Nunca esta menina iria combinar para matar ela. Nunca esta menina ia combinar para ser violentada de todas as formas. Nunca essa menina ia combinar para acabar com a vida dela. Nunca. Mas esse juiz entendeu desta forma. Então, falta muito ainda para a gente garantir o direito
da mulher. Falta muito ainda para a gente proteger as crianças. A gente avançou muito na política, mas quando a gente fala de meninas, de criança, de mulher criança, de mulher menina, ela ainda não consegue falar alto por ela. Ela ainda precisa que a grande massa ainda fale por ela. Então, é por isso que eu ainda estou aqui. É uma luta, com certeza. Se a senhora sentiu apunhalada, eu senti aqui com o seu relato. Imagina vivenciar, acompanhar essa notícia. Acho que é lamentável, exatamente, mas a gente saiu de um patriarcado que ainda está muito enraizado na nossa sociedade, sejam governantes, sejam em magistrados, enfim, que trazem certos prejuízos nessa luta, no combate a isso que a gente quer que acabe. Não sei se acaba, mas que pelo menos reduza de forma significativa, que tenhamos criança sendo crianças, vivendo a sua infância, curtindo cada fase da sua vida e não que seja antecipado. Mas a gente fala também do projeto do IACAS, que faz o atendimento a imigrantes, para dar dignidade a essas pessoas. Inclui também casos que venham de pessoas da Venezuela, enfim, que tenham passado por situações semelhantes de exploração e de abuso sexual? Hoje, nem, não mais dentro do abrigo, né? Nós temos hoje uma casa dividida, que tem atividade com as crianças, mas que tem essa casa que é coordenada pelos Scalabrini. E vem muitos adolescentes, mas hoje muito mais com família. Eu acho que o grande problema da migração hoje é os que não estão dentro dos abrigos. Né? Os que estão no abrigo hoje, ele tem um acolhimento, eles têm uma proteção, têm um teto para dormir. Acho que o maior desafio é essas famílias que estão com as crianças, aqui, principalmente aqui no centro da cidade, e que essas crianças são vendidas, são expostas, são colocadas para o trabalho infantil, e o trabalho infantil ele é uma porta de entrada para todas as outras violações de direito contra a criança. Então, esse olhar com a questão da criança venezuelana ou haitiana, na época dos haitianos, né, que recebemos 2010, tanto... 11, 12. Sim, que esse foi um grande ponto também. Seja a criança qual for, ela é criança que ela precisa de cuidado. Então, e naquela época ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que enganam ainda, como a questão dos coiotes, que para a gente isso parecia uma coisa da novela de Salve Jorge, mas não era, né? É uma coisa real, ainda existe pessoas enganando outras pessoas que não entendem desse trânsito de chegada até aqui. E aí colocam sua vida a risco. Assim como também tem muitos brasileiros que saem daqui e colocam sua vida a esses esquemas de tráfico e que acaba caindo na malha da exploração sexual. Você falou de algo que marcou, Amanda, na sua vida e que te faz permanecer nessa luta. Mas qual foi a sua maior recompensa nesses anos de trabalho, sendo muito ativa na busca para que as crianças tenham os seus espaços respeitados? Digamos, qual é a maior recompensa que você tem nesses anos de trabalho? A minha maior recompensa é encontrar uma criança uma criança que se tornou adulto depois desses longos anos, que está bem. Eu acho que hoje nós temos meninos que estavam na exploração sexual e que hoje são bailarinos fora do Amazonas. Nós temos meninos que também foram para nossa casa e que hoje têm suas famílias e que têm seus negócios e que são profissionais como professores, pedagogo, psicólogo. Isso é a satisfação de que há esperança quando o progresso chega e acolhe a quem precisa. Então, garantir e falar em nome dos meninos para que essa política o abrace, o acolha, essa é a nossa grande recompensa. Eu acho que a gente veio nesse mundo para servir. E a gente precisa, não podemos passar aqui à toa, a gente precisa fazer a diferença. E quando você faz a diferença na vida de uma criança, você faz muito, porque você salva a vida, assim, salva a história do Brasil, salva a história da cidade, salva a história de Manaus. Então, é salvar a vida mesmo, é salvar histórias, é garantir o futuro. A gente conversa com a Amanda Ferreira,
ela que é técnica de enfermagem, ativista política e militante das lutas da defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Amanda, queria que você deixasse uma mensagem. A gente poderia passar aqui o jornal inteiro conversando, porque é um tema importante, mas são assuntos que mexem mesmo com a população. Nesses casos, você disse da denúncia, diz que chame. Tem um número do próprio Instituto, do IACAS, que a população pode ligar. Olha, eu sei que uma criança é vítima, mas ninguém denuncia. Aí você faz um contato, tem um número que você pode disponibilizar para a gente? Olha, você pode procurar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, lá vai logo. Quando você entra na nossa página, vai vir um número para você. Eu aconselho a ir ali na nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook. Mas eu aconselho sempre procurar a delegacia. Primeiro a delegacia. Primeiro a delegacia. Procure a delegacia. Eu acho que nós estamos vivendo num momento onde temos uma delegada que é fantástica, que acolhe, que olha a questão da criança, que faz a diferença nesse estado e que abusador não tem vez com ela. Então, eu acho que vale a pena procurar sempre a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E mais, assim, eu queria... Acho que fazer a diferença na vida da criança, ela acontece não só quando denuncia. A gente precisa garantir que, ao denunciar, a vida da criança se transforme. Porque ela já viveu vários anos na violência. Tem criança que vive na violência sexual desde os 4 anos de idade e que está com 13, 14, 15 anos ainda nessa violência. E quando ela resolve denunciar, é uma única vez. E quando ela resolve falar, é sempre por um estranho. Então, que a gente esteja preparado para ouvir, para acolher e para resolver o problema dela. Seja na escola, seja na saúde, seja na segurança pública, ou seja, você que é vizinha de uma pessoa que precisa ser acolhida nesse momento. Eu acho que a gente pode fazer uma grande rede de proteção e essa rede de proteção começa por você. Ela não vem de outro lugar ou ela não vem do além. Ela começa por você, lá onde você está. Você pode fazer a diferença na transformação da vida de quem precisa. Acho que você já faz a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje, acho que trouxe uma reflexão muito positiva do que nós podemos ser, Amanda, e com certeza você tem muito poder lá para transformar vidas pelo IACAS e muito trabalho. Apesar de um caso ou tantos outros não terem dado certo, os que deram, com certeza, tem muita gratidão por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho e dedicação. Agradeço bastante você ter vindo aqui com a gente, participar da campanha, na Band News Difusora, e até uma próxima oportunidade, quem sabe com muitos resultados positivos do seu trabalho empenhado na luta de combate à exploração sexual e direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, Amanda. Eu é que agradeço a oportunidade. Quero dizer sempre que os casos que não dão certo, eles são um alerta para que a gente faça melhor. Então, é isso, eles nos chamam a atenção e nos empodera e nos dão vigor para a gente fazer melhor e acertar. Então, muito obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece. Essa foi a Amanda Ferreira, que esteve aqui conosco. Se você perdeu e quer acompanhar um pouquinho mais do trabalho do IACAS, da Amanda, pode ficar aqui conosco. Claro que vamos trazer todas essas informações e tem principalmente na nossa live depois que você pode conferir. Obrigada, Amanda. São 4h51. O mês de março tem um lugar especial no calendário da Rede Difusora de